Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29. Este, segundo um escritor, John Stott, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Acho que junto com João 3,16, está ali emparelhando. E certamente é uma das maiores promessas da Bíblia. Eu iniciei esta leitura com a tradução revista e atualizada, porque esta é a versão mais conhecida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero dizer para todos que esta não é a melhor tradução, porque ela pode nos induzir a entender que todas as coisas são boas. Todas as coisas cooperam para o bem, parece que virou um clichê evangélico. Ah, não, tudo coopera para o bem. Ah, todas as coisas cooperam para o bem. Mas nem todas as coisas são boas. A gente é induzido a pensar que tudo é bom. Paulo não era uma pessoa ingênua. Paulo não era um ilusionista que diz que não há essa coisa de mal. Não, tudo é bom, porque tudo coopera para o bem. Não importa o quão otimista nós sejamos, algumas coisas simplesmente são horríveis, não são boas. Coisas como guerra, como morte, como doença, como fome, como tráfico de pessoas e coisas desse tipo são horríveis. Essa tradução, todas as coisas cooperam para o nosso bem, mostra um Deus, parece que fica lá de cima, manipulando todas as nossas circunstâncias. E nós somos assim, passivos. Deus fica lá manipulando e a gente fica aqui as coisas acontecendo. Nós somos sujeitos ao que dá na cabeça de Deus. A gente nem sabe o que Deus pretende com aquilo. Poxa, eu fui diagnosticado com tal doença, eu perdi meu emprego, meu filho sofreu um acidente. Ah, mas por que será? E parece que Deus está manipulando. Eu posso descansar sempre sabendo que tudo o que me acontece foi determinado por Deus e que Ele está usando todas essas situações para o meu bem, ainda que eu não saiba por quê. Por que isso é para o meu bem? Eu não acredito nesse Deus, eu não acredito nesse tipo de coisa. Então, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Está errado. Essa tradução não foi bem feita. Romanos 8, 28 tem diversas traduções. Eu olhei aí umas 10 a 12 traduções e elas são muito diferentes umas das outras. Porque a Bíblia, os manuscritos bíblicos, não existe nenhum manuscrito bíblico original, mas os que existem, eles têm variantes textuais. Às vezes uma palavra é diferente, falta uma palavra. Então as traduções são diferentes. E eu prefiro, e eu acho mais coerente, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais teológica, e ela evita a gente de considerar todas as coisas boas. E nós sabemos, vejam a diferença, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Então, os irmãos percebem? Não é que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas que Deus coopera em tudo, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Então, eu vou partir dessa tradução aqui. Eu usei, como eu disse, a outra no começo apenas porque ela é a mais conhecida, está aí na versão atualizada, corrigida, que as pessoas mais usam. Bom, primeiro, nós encontramos aqui a certeza da promessa. O texto fala, nós sabemos. Aí destaque aí. Nós sabemos que Deus coopera e vai. Existem muitas coisas, aliás, infinitas coisas que nós não sabemos e não entendemos sobre Deus e sobre a vida. Deus é muito maior, infinitamente maior do que a minha finita cabecinha. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, nesse mesmo capítulo, no versículo 26, que nós não sabemos como orar. Nós nem sabemos orar. Mas, aqui, em Romanos 8, 28, ele diz, nós sabemos. Nós sabemos.
Não se trata de uma esperança. Ah, eu tenho esperança que todas as coisas cooperem. Não está falando de esperança. Não está falando de ser otimista. Não, eu sou otimista. Eu acredito que mesmo essa coisa aqui está cooperando para o meu bem. Não. Sabe que na Bíblia, no Novo Testamento grego, que é a palavra original do Novo Testamento, a língua original, há 15 palavras diferentes que são traduzidas por saber. 15 palavras diferentes que se traduz como saber. Todas que têm significados e graus variados. Aqui, nesse versículo, a palavra sabemos vem da palavra grega oida, que significa conhecimento absoluto. Essa palavra oida é usada 281 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus 6:8, Jesus disse: o seu pai sabe, a palavra aí é oida, o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Então, note, sabemos aqui é certeza total, não há dúvida. Isso é que Paulo está dizendo. Não duvide, não confunda isso com esperança, otimismo, não. Isto é certeza. É uma promessa sobre a qual você e eu podemos nos apoiar. Nós podemos firmar nessa promessa. Um escritor chamado Meyer disse o seguinte: se qualquer promessa de Deus falhasse, os céus se vestiriam de panos de saco. O sol, a lua e as estrelas se desviariam do seu curso natural. O universo estremeceria e um gemido ecoaria por toda a criação pela terrível mensagem de que Deus pode mentir. Mas ele não pode mentir. Nós sabemos. Guarde isso. Isso que nós estamos falando aqui. Isso que nós acabamos de ler. Não é uma previsão otimista. É uma certeza absoluta. Em segundo lugar, eu quero dizer que neste texto há uma perfeição. A perfeição de uma promessa. Sabemos que Deus coopera em quantas coisas? Em tudo. Deus coopera em tudo. O que Paulo está querendo dizer aqui com tudo? Bom, ele está querendo dizer que tudo significa tudo. Todas as coisas na nossa vida podem cooperar para o nosso bem. As coisas boas cooperam para o nosso bem. Então, comida, roupas, passeios, empregos, filhos, esposa, enfim, todas as coisas boas. Deus nos dá abundantemente as coisas boas para que a gente possa desfrutar delas. Ainda que muitas coisas que nós julguemos serem boas possam nos prejudicar. Por exemplo, dinheiro. Todo mundo acha que dinheiro é uma coisa boa. E, em muitos sentidos, é uma coisa muito boa. Mas também o dinheiro pode nos prejudicar. Você nunca vai encontrar um milionário, um bilionário ou um trilionário dizendo: eu já tenho o suficiente, agora eu só quero pescar. Ninguém fala isso. Porque o dinheiro é uma entidade viva. O dinheiro é uma potestade. Ele não é vivo, mas mexe com a gente. Eu já vi brigas dentro de ônibus por causa de troco de centavos. Então, os irmãos percebem que às vezes uma coisa pode parecer boa para a gente e não ser boa. Mas isso é um exemplo. As coisas dolorosas também cooperam. Olha só que nós lemos em Jeremias 24, de 5 a 7. Eu, o Eterno, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou o Deus eterno. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vou voltar para mim. O povo estava no exílio, na Babilônia. E Deus está dando: olha, vocês estão no exílio, mas eu vou trazer vocês para a sua terra novamente. Olha para essas palavras de Davi no Salmo 119, 67. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ou no Salmo 119, 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado, porque assim aprendi os teus mandamentos. Uma coisa ruim.
Mas ele fala, olha, essa coisa ruim acabou contribuindo para o meu bem. E a famosa epístola de Tiago, meus irmãos e minhas irmãs, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha que promessa, ser feliz passando por provações, porque essa provação produz alguma coisa na nossa vida, uma coisa ruim. Paulo, aos Coríntios, disse: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Olha, quando a gente passa por aflições, Deus nos auxilia para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. A gente não precisa ter muita idade para olhar para trás na nossa vida e ver que aquilo que no passado a gente achava que seria uma tragédia na nossa vida, acabaram resultando para o nosso bem. Eu tenho certeza que se cada um aqui pensar bem no seu passado, mesmo aquelas coisas piores, de alguma forma, se você conseguiu passar por elas, aquilo acabou lhe ajudando. Nós podemos olhar atrás e podemos ver a mão condutora de Deus em tudo e através de tudo. Então veja, as coisas boas são para o nosso bem, as coisas ruins cooperam para o nosso bem, e olha só, não se assustem, as coisas satânicas contribuem para o nosso bem. No domingo passado mesmo, nós falamos aqui sobre o espinho na carne de Paulo. Lembra disso? E olha o que ele chama esse espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Um ente satânico, maligno, ali perturbando a vida de Paulo. Mas Deus respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja em mim. Mesmo o diabo agindo. O diabo não pode possuir a gente. Aquele que está em Cristo não pode ser possuído pelo diabo. O diabo não pode nos obrigar a fazer o que a gente não permitir. Mas o diabo muitas vezes joga cascas de banana no nosso caminho para a gente escorregar. A Bíblia fala que o diabo é nosso adversário e anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. Agora vamos entender a promessa. O texto diz que Deus coopera em tudo. Essa palavra cooperar, na língua original, é sunergel. Dessa palavra sunergel vem uma palavra que a gente conhece bem, que é sinergia. Sinergia é um empreendimento, alguma coisa em que há cooperação. Por exemplo, se eu for levantar essa mesa, o Marco levanta de lá, eu levanto daqui, houve uma sinergia. Um cooperou com o outro. Quando duas ou mais partes trabalham em conjunto, em uma tarefa, nós dizemos que existe sinergia naquela atividade. É um trabalho em conjunto. Então, a Bíblia fala que Deus trabalha em sinergia conosco em todas as situações. Em todas as situações. Deus não está lá de cima manipulando as nossas circunstâncias, mas Deus é um parceiro nosso, presente em qualquer situação da nossa vida. Então, nesse caso, você pode acreditar que não foi Deus que meteu a gente naquela encrenca. Ah, por que eu bati meu carro? Por que eu fiquei com essa doença? Por que eu fui demitido do meu trabalho? Não foi Deus que criou isso para você, jogou aquilo para você. Nem todas as circunstâncias da nossa vida tiveram origem em Deus. A gente coloca Deus em tudo. Às vezes ele pode criar uma circunstância, mas nem todas as circunstâncias vêm originadas por Deus. Olha, eu vou dar um problema aqui para a vida dessa pessoa. Logicamente que não foi isso. Deus não é a causa de tudo que acontece com você. Você tem livre-arbítrio. Você decide. Você assume as consequências da sua vida. Mas é certo
que nenhuma das suas circunstâncias escapam dos olhos de Deus. Sempre que Deus é invocado, ele terá prazer em trazer à existência aquilo que é bom. Não foi Deus que te meteu nessa encrenca, nesta confusão, neste problema, neste sofrimento. Mas, se em meio a tudo aquilo, você buscar a Deus, invocar a Deus, ele vai ter sinergia com você. Então, é por isso que o texto fala, Deus coopera em tudo. Então, não é um trabalho em que você é passivo e Deus lá de cima só fica manipulando. Ele opera com a sua vida para vamos sair juntos desta situação. O que Deus faz não é uma manipulação, mas sempre e sempre ele coopera com a gente, soprando o Espírito sobre nós, para que nós sejamos capazes de enfrentar aquela situação, enfrentar a vida, qualquer que seja a situação, de modo que Deus seja glorificado. Deus está atento, com os olhos fixos em nós. Deus olha para a sua vida. Deus não é a causa de tudo que acontece ao nosso redor, mas certamente ele pode se mostrar forte com todos aqueles cujo coração são completamente dele. Então, você está num problema, tenha essa certeza, Deus está de olho, Deus quer te ajudar. Está pesado, vamos carregar junto esse peso. Ele vai te ajudar. Então, a gente sabe que Deus age em nossas vidas. Depois, nós encontramos aqui também a consequência dessa promessa. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o quê? Para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Tudo contribui para o bem. Deus faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que é esse bem? O que é esse bem? As pessoas citam que Romanos 8, 28, frequentemente ignoram o restante do versículo. A gente fica nesse versículo e não olha para o contexto desse versículo, que pode ser a parte mais importante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto, presta atenção, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a gente aprende aqui que o propósito de Deus na nossa vida é nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, simplificando aqui, eu poderia dizer o seguinte: todas as coisas, boas, ruins ou satânicas, Deus coopera para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Isso é importante, gente. Tudo o que nos acontece pode contribuir para o que seja como Jesus. O propósito de Deus em sua vida é torná-lo parecido com Jesus. O bem de que Romanos 8 fala não é lhe dar circunstâncias melhores. O bem de Romanos 8 é Deus tornando você uma pessoa melhor, isto é, mais parecida com Jesus. Então a gente deve ler o Evangelho, principalmente os 4 Evangelhos, observando como é que Jesus vivia, como ele reagia diante das circunstâncias. É interessante que Jesus, a Bíblia afirma categoricamente, Jesus não deu nenhum pecado. E ele não cometeu pecado, não porque ele ficasse isolado numa caverna, ou dentro de um palácio, dentro de um castelo ali. Não, é porque ele estava no meio da multidão. É muito mais fácil pecar, né, quando a gente está aí fazendo tantas coisas na vida. Jesus nunca pecou. Jesus foi perfeito em tudo. E ele foi o tipo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Sermos parecidos com Jesus. Então esse é o nosso objetivo principal neste mundo. Irmos nos transformando a cada dia para melhor. Isso na teologia sistemática a gente chama de santificação. Ser santo, a santificação está nisso. Eu melhorar a cada dia. Lembra daquela música? Sempre melhorando, sempre melhorando. Aí. Isso é ser santo. É isso que Deus deseja que nós sejamos. Então, a cada momento, Deus está trabalhando para isso. Então, a gente pode pensar o seguinte: aquele capítulo doloroso do casamento, aquela traição no trabalho, aquela doença crônica, aquela tragédia, tudo foi para esse fim, para que eu me tornasse mais semelhante a Jesus Cristo. E chegará um momento que você se submeter a Deus com fé,
quando você vai perceber que todos os capítulos dolorosos da sua vida, todas as suas mágoas, lágrimas, deficiências, desvantagens, decepções, foram usadas por Deus para um propósito: nos moldar à imagem de Jesus. Então, note o seguinte: por isso que é um trabalho em conjunto, há uma sinergia aqui. Você está passando por um momento difícil, alguém te ofende, alguém é grosseiro com você, alguém difama você, alguém mente sobre você, alguém te magoa profundamente. Essa é uma situação difícil. E aí você pensa, como cristão, como alguém que tem o Espírito Santo, como é que eu devo agir de maneira a agradar a Deus? Eu devo me vingar? Eu devo revidar? Senhor, me ajude. Eu sei que eu devo perdoar. Me ajude nisso. E aí você consegue passar por aquela situação com dignidade, como um cristão. Você ficou mais parecido com Jesus. Há uma certa tribo de índios, indígenas, que eles acreditavam que cada vez que você matasse um inimigo e tirasse o escalpo dele, a força do inimigo passava para você. Então, quanto mais você matava o inimigo, mais forte você ficava. Mas eu posso dizer o seguinte, irmãos: cada vez que você consegue agir numa determinada situação, seja ela qual for, eu já disse aqui algumas vezes, das experiências mais dolorosas da minha vida foi a morte do meu pai, assassinado dentro de um ônibus, no trabalho. E uma coisa que eu orei muito naquele tempo, já era pastor, já estava... Senhor, não me deixe ficar uma pessoa revoltada. Aquela pessoa que sai por aí, bandido bom é bandido morto, aquela coisa toda, né? E eu consegui, graças a Deus. Naquela circunstância, eu posso dizer, eu fiquei mais parecido com Jesus. Aquilo contribuiu para o meu bem. Não porque aquilo fosse bom, foi terrível, mas porque eu fiquei melhor. Eu amadureci mais. Amadureci não por acaso, porque eu lutei, eu fiz um trabalho com Deus. Sinergia, Deus, me ajude, eu tenho que pregar a tua palavra, eu tenho que orientar pessoas, me ajude a vencer isso daí. E consegui, pela graça de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então, os irmãos entendem que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Percebem? Acontecem certas coisas na nossa vida, uma coisa ruim, e eu não sei como aquilo se encaixa na minha vida. Mas o que eu entendo desse texto é que as coisas que vão nos acontecendo, Deus vai usando para dar uma organização naquilo. Eu vou usar duas ilustrações para deixar isso bem claro. A primeira ilustração é essa daí, um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate é feito com ovos, com farinha, com fermento, com açúcar. Se você comer o fermento ali isolado, não sei se alguém já comeu fermento aqui, eu nunca comi. Farinha crua não serve para nada. Mas quando a gente junta todos esses ingredientes com um bolo delicioso, como esse aqui. Então, muitas coisas na nossa vida a gente não percebe, não entende. Mas a Bíblia fala que em um determinado momento a gente vai entender por que aquilo está acontecendo na nossa vida. Uma segunda ilustração é relativa a uma peça de quebra-cabeças. Tem gente que gosta de montar quebra-cabeças, né? Tem uns que fazem uma mesa inteira para ficar montando. Uma pecinha daquela sozinha, às vezes você sabe onde é que isso se encaixa? Onde é que eu vou colocar essa pecinha? Mas à medida que a coisa vai se montando, você acha que aquela pecinha lá tem o seu lugar. Isso também é o que acontece conosco. Você tem que ter paciência muitas vezes e deixar que Deus monte o quebra-cabeças na sua vida. Irmãos, entende? A consequência da promessa não é que tudo vai melhorar na sua vida, não, eu vou ficar mais rico, eu perdi esse dinheiro, mas eu vou ganhar muito mais. Não é isso não, gente. O que o texto está dizendo é que a maneira como eu ajo com Deus, Deus age comigo, isso vai contribuir para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu fique mais semelhante a Jesus. E, finalmente, a condição da promessa. Para quem é essa promessa? É para todo mundo? Não. Olha só o que o texto diz. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Essa promessa é para aqueles que amam a Deus, não é para todo mundo. Você ama a Deus? Prova que você ama a Deus. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Olha, Jesus Cristo mesmo disse:
Como é que eu sei que eu amo a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você sabe que ama a Deus à medida em que você tem o desejo profundo e se esforça para obedecer a Deus. O amor se mostra em obediência e não apenas em palavras ou em emoções. Porque assim, eu amo a Deus. As nossas emoções variam, gente. É lógico que quem ama tem aquela emoção agradável. Mas se a gente só confiar na emoção, tem dia que se desanima. Por isso que tem gente que vive desanimado, né? Que confia na emoção. Às vezes você acorda de manhã e nem sabe porque está mal-humorado. O texto não fala de perfeição, mas de uma disposição sincera de viver conforme a vontade de Deus. Então, este mandamento é para aqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus, no momento difícil, ele vai dizer assim: Senhor, como é que eu posso agir? Eu te amo. Eu quero te honrar com a minha vida. Como é que eu posso agir diante desse problema para te honrar? Porque eu te amo. Então, a promessa é certa. Pode confiar. A promessa é perfeita. É para todas as situações. A promessa é clara. É para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. A promessa é benéfica. Ela vai nos beneficiar. Porque quando você procura agir segundo a vontade de Deus, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai se tornar mais preparado para a vida. Mas a promessa é condicional. Não é para todo mundo. É para aqueles que amam a Deus.